Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos juntos na nossa caminhada rumo ao cumprimento do nosso ano bíblico deste ano, em nome de Jesus. Juntos hoje estaremos dando uma olhada rápida, porém relevante, no capítulo 25, 26 e 27 do livro de Jó. E olha, eu estou apaixonado pelo estudo deste livro, que tem falado muito ao meu coração, porque todos nós nos identificamos, porque em maior grau ou menor grau, todos nós enfrentamos o sofrimento. Então a mensagem de Jó é muito adequada aos nossos dias. Estou até pensando, inclusive, de fazer uma série de sermões sobre o livro de Jó. Já estou fazendo um processo de composição, orem por mim para que o Papai do Céu ilumine a minha mente. No capítulo 25 de Jó, eu me deparo com uma verdade extraordinária. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu me agarrei a essa frase desde que conheci o Evangelho. Quando eu olho para os meus pecados, eu não vejo como posso ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como posso ficar perdido. O contraste entre a justiça dele e a minha pecaminosidade é simplesmente gigantesca. E olha, dentro desse processo, o homem de fato é injusto. Então, observe que Bildade, que está argumentando com Jó, discutindo com Jó no capítulo 25, ele chega no verso 4 e diz para Jó, como, pois, seria justo o homem para com Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? E aí no verso 6, ele ainda é mais contundente e de modo drástico ele define a injustiça humana da seguinte forma: e quanto menos o homem que é um verme e o filho do homem que é um vermezinho, ou seja, nós somos um verme, nós somos injustos, nós somos pecadores e tudo que é nascido de mulher não presta. E ele tem razão, nesse sentido ele tem razão, ele não tem razão na aplicabilidade para a vida de Jó neste momento, porque ele está dizendo que Jó está sofrendo por causa de pecados e de pecados que ele não renunciou, de pecados que ele não confessou, de uma vida de oração pregressa. Então perceba, ele está falando que Jó está passando pelo que está passando porque ele é ímpio, mas a Bíblia já colocou Jó numa referência diferente. Um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus se desviava do mal. Ou seja, o sofrimento de Jó é um sofrimento que sobrevém a qualquer ser humano, independente se é ímpio ou se é justo. Então note, na cabeça do Bildade só sofre quem é ímpio. E por que ele não tem a mesma doença que o Jó possui? Por um único motivo, porque ele é justo enquanto Jó é ímpio. Essa aplicabilidade está ruim. Então, qual é a verdade da declaração de Bildade? Todos nós somos, comparados à justiça de Cristo, impuros, somos pecadores, tá certo, isso tá certo. Agora o que não está certo é a aplicação de só quem fica doente são os ímpios e os justos não, quando na verdade a doença está para todos, assim como o sol está para todos, assim como a chuva está para todos. Equivaleria hoje dizer o seguinte: olha, só pega Covid quem é ímpio. Se você pegou Covid é porque você não é servo de Deus. Isso não é uma verdade. Os servos de Deus também pegaram Covid. E quem não é servo de Deus também pegou Covid. Quem é servo de Deus pega câncer. Quem não é servo de Deus também pega câncer. Ou seja, a sorte e as consequências, a sorte deste mundo e as consequências trágicas do pecado estão para todos em caráter geral. Ok? Então, é só para deixar isso bem claro, porque o discurso de Bildade vai nessa direção. Parece até um crente dizendo hoje o seguinte: você está com depressão? Depressão é falta de fé. Você está com depressão porque você é ímpio. Se você fosse justo, você não estaria com depressão. Isso é mentira, gente. Não pode ser colocado desse jeito. Sabe por quê? Depressão é uma enfermidade. Se é uma enfermidade, é algo que todos nós estamos sujeitos. Elias era homem de Deus e ficou deprimido, desejando a morte, inclusive. O Jonas, ao ver a cidade de Nínive convertida, ficou tão triste, mas tão depressivo, que ele também pediu a morte, almejou a morte como alvo de vida. Então, só preste bastante atenção para a gente não perder o equilíbrio. Todos somos pecadores, necessitados da graça de Deus na nossa vida. A diferença é que há os pecadores redimidos e há os pecadores que não aceitam a redenção.
Essa é a diferença. Qual é a diferença entre o que aceitou a Jesus? É que a tua dívida foi paga na cruz do Calvário, enquanto o ímpio, que é pecador, ele não teve sua dívida paga, ele mesmo vai ter que pagar com a própria vida, a saber, morte eterna. Então, você observa aqui no capítulo 26, o destaque está por conta da soberania de Deus. E dentro dessa soberania de Deus, eu quero que você saiba de uma coisa que para mim é muito relevante. Por exemplo, no capítulo 26, no verso 7 e 8, eu não sei se você já reparou, diz assim, ó: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Gente, o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E isso aqui é uma declaração científica. Acreditava-se há muito tempo atrás que um homem que era um deus aí estava sobre uma tartaruga gigante segurando o planeta nas costas. E ele carregava o planeta nas costas sobre essa tartaruga que navegava no nada do universo. E acreditava-se nisso há muito tempo atrás. Acreditava-se que era insustentável, inconcebível a ideia de que a Terra, o planeta, está pairando sobre um nada. E não é que a ciência comprovou que o planeta está não sustentado em coisa alguma, está flutuando no espaço. O que isso significa? Que a declaração de Deus, Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, provavelmente, estamos falando aí de mais ou menos aí muito tempo, mas para lá de 1500 anos antes de Cristo, estamos falando de uma circunstância onde Deus revelou que a Terra estava sobre o nada. Isso é um dado científico, a ciência comprovou isso aqui já há centenas de, há pouco tempo, comparado ao tempo em que a Bíblia foi escrita, é muito pouco tempo que essa declaração surgiu como fato científico. E o que você vai dizer, por exemplo, do verso seguinte que diz assim, o verso 8 do capítulo 26, prende as águas nas nuvens. Imagina aí 1500 anos antes de Cristo você dizer que as águas estavam presas nas nuvens, que absurdo, mas aqui está sendo revelado o processo de evaporação da água, o ciclo da natureza, né? Chove, evapora, o vapor sobe, se acumula nas nuvens e chove de novo, e é um ciclo que se renova. E é isso que Jó está falando, ó, prende as águas nas nuvens. Que absurdo, como é que prende as águas nas nuvens? Todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Jó está falando do fenômeno que nós conhecemos hoje, nesta época moderna, mas que fora revelado em seu tempo. Que coisa extraordinária! E quer se escandalizar mais ainda para o bem? Se você der um pulo nos capítulos anteriores, aí, lá no capítulo 19, no verso 20, tem uma declaração fantástica. Olha só, os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Que é isso, mano? Jó está falando que tem uma pele nos dentes. Qualquer um no seu tempo dizia assim, tá maluco, Jó? Pele é no corpo, não pele nos dentes. E agora a gente já sabe que existe o esmalte dos dentes que funciona como a pele dos dentes. Gente, a Bíblia é simplesmente extraordinária, fantástica. Não é um livro de ciências, mas olha aí, revelando coisas maravilhosas antes mesmo das afirmações científicas. Isso não alegra o seu coração? Aí você vem no capítulo 27 e você percebe que o propósito da vida está explícito aqui. Para Jó está claro, no capítulo 27 ele diz que o propósito para a vida dele é viver em integridade, fazendo escolha ao lado da vontade de Deus. Ok? Os amigos de Jó estão dizendo que ele não é íntegro. Jó, você não é íntegro. Se você fosse íntegro, você não estaria passando pelo que passa. É aquela sentença que volta novamente, que o sofrimento é uma peculiaridade dos ímpios e não dos justos, segundo o conceito na cabeça dos amigos de Jó. Absurdo isso daí, não tem fundamentação na palavra. Então você percebe que são cegos querendo guiar um indivíduo. Se eu não enxergo o caminho, como é que eu vou guiar? Complicado. E aí no capítulo 27, Jó assume o propósito da sua vida. Olha o que ele diz: não falarão os meus lábios iniquidade, verso 5, nem a minha língua pronunciará engano, longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire e nunca apartarei de mim a minha integridade. Ou seja, tudo corrobora para que ele abandone a Deus. Ele diz, eu não vou abandonar a minha integridade. E os amigos de Jó estão dizendo que ele não é íntegro. E ele está dizendo, eu sou íntegro sim. Por que ele sabe disso? O próprio Deus declarou que ele era íntegro. Jó, vê com o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Deus afirma que Jó é íntegro. Os amigos de Jó afirmam que ele não é íntegro. Em quem Jó deve acreditar? Hein? Fala para mim. Deus afirma que ama você. O diabo diz que ele não te ama. As pessoas dizem que ele esqueceu da gente. Em quem você deve acreditar? Pesa na balança. Eu prefiro acreditar na palavra do Senhor. E você? As pessoas dizem, você não tem valor, você não é importante. Deus está dizendo que nós temos valor tão genuíno ao ponto do filho dele morrer na cruz do Calvário por nós. E aí, você vai acreditar em quem? Em Deus que diz o seu valor, né? Ele afirmou assim, vocês valem muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Se eu cuido das aves do céu e dos lírios do campo, como é que eu não vou cuidar de vocês? Você prefere acreditar em quem? Nas pessoas do teu ambiente de trabalho, da tua escola que dizem que você não presta, que você não vale nada? Nos teus familiares que estão atravessados com você que diz que você não vale nada? Ou prefere acreditar em Deus que diz que você tem um valor sublime? Eu prefiro acreditar em Deus. Estou com Ele e não abro. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Estamos juntos. Curta, compartilha. Deixa Deus te usar. Valeu!